Hello, students, tudo bem? Hoje é a nossa terceira aula, né? O resumo aqui da nossa terceira aula. E vou aproveitar e fazer um panorama de tudo que a gente viu até agora, para situar o pessoal que está aí ainda se atualizando, né, nas atividades. Teve a terceira atividade também, que eu vou encaminhar junto com esse resumo. Então, vamos dar uma relembrada aqui. ahn, Antes de falar do tema de hoje, propriamente, vou dar uma recapitulada sobre tudo que a gente viu até agora, tá bom? Passando pela primeira aula, pela segunda e pelo resumo da nossa terceira aula. Bom, vamos lá. Na primeira aula, eu fiz uma breve apresentação de quem eu sou, né? De como eu cheguei nesse universo do inglês técnico, né? E como que eu cheguei a esse contato também com a UERJ, né? Isso começou através da minha paternidade. Esse aí é o Apolo, né? Através dele eu me descobri um homem autista, descobri isso com o meu filho, né? E até falei um pouquinho brevemente com a turma sobre essa descoberta do espectro. E aí, nessa descoberta e na descoberta da paternidade, eu e a minha esposa fundamos um coletivo, que foi o coletivo Pais Pretos, né? E esse trabalho, junto com famílias pretas, trouxe uma visibilidade muito grande na internet, fora dela, e isso repercutiu também na UERJ, né, onde eu iniciei, como para iniciar, falando sobre a educação familiar e identidade negra, junto com a disciplina do inglês técnico também. E a partir desse trabalho, lá na primeira turma, né, há 2 anos, a gente começou essa trajetória, essa caminhada juntos, né? Essa é a minha quarta turma de inglês técnico para iniciar, né? E na primeira foi justamente em função desse trabalho do coletivo, que é um trabalho de educação familiar e letramento racial, ancestral, espiritual e digital, e por que não dizer também, né, parental para famílias pretas. Perfeito? Então, apresentei também a estrutura do coletivo, né, que são 10 coordenações de educação que eu coordeno, liderança com a minha esposa, jurídico, né, com o nosso advogado Leandro Soares, educação parental com a Magda Figueiredo, tem a coordenação de assistência social, saúde mental, masculinidade, desenvolvimento pessoal, comunicação e idiomas também, que é a 10ª, porque está comigo também de idiomas. Tem até o grupo Quilombo bilíngue, né? Você que quer praticar inglês de graça e não tem com quem praticar, o Quilombo Bilíngue é uma comunidade aqui no WhatsApp, onde a gente tem grupo de nível básico, intermediário e avançado com atividades diárias no WhatsApp, perfeito? Então, quem tiver interesse, eu vou colocar o link também na descrição desse vídeo, né, para que vocês possam divulgar, porque para muitos alunos, a prática de inglês gratuita é raridade, né? Não se tem essa oportunidade. Então, por isso, nós criamos esse grupo para ajudar as pessoas. Bom, então vamos para o conteúdo em si, né, da nossa primeira aula. Depois dessa minha apresentação, eu falei sobre os objetivos de aprendizado, né? Identificar elementos, os diferentes elementos de um texto, número um. E o número dois, se familiarizar com estratégias de leitura, formação de palavras, vocabulário acadêmico, para que a gente possa ter uma autonomia maior na leitura dos textos, né? Afinal de contas, essa é a modalidade de contato com a língua que a gente mais vai ter ao longo da universidade, na verdade, pela leitura. Então, esse é o foco do inglês técnico desse curso, perfeito? Falamos também do contexto em que surgiu o inglês técnico, que tem como outro nome o ESP, né, que é English for Specific Purposes, inglês para fins específicos, falamos sobre isso. Ele surgiu na Segunda Guerra Mundial, ele se potencializou nessa época, porque os soldados precisavam saber falar expressões básicas para sobrevivência e adquirir informações nos países onde estavam em conflito e não tinham tempo para se tornar fluentes no idioma. Então foram aprender especificamente o que era necessário naqueles momentos, né? Naqueles momentos de tensão global. O que você precisa saber, né? Socorro, me ajuda, comida, abrigo, né? À direita, à esquerda, né? Informações bem específicas, pedir alimentos, enfim. Então, se percebeu, a partir dessa necessidade militar,
que era possível aprender a, a comunicação no idioma dentro de uma finalidade específica sem se tornar fluente naquele idioma. Então, isso ajudou muito, né, o mercado como um todo até, porque as pessoas viram que não era preciso ficar como eu fiquei 7 anos no curso de inglês, né? Eu fiquei de 92 a 99 na cultura inglesa. Mais tempo do que eu fiquei na própria universidade, na UERJ, onde eu cursei letras, né? A globalização em 2005 foi um outro ponto fundamental também para a disseminação do inglês técnico, principalmente porque os mercados se abriram, né, através da internet e a língua inglesa acabou sendo a língua franca, né, comercial no mundo. E a gente teve um último fenômeno que foi agora a pandemia do Covid, em que vários profissionais do mundo inteiro se voltaram para o home office e aquelas pessoas que pediam ajuda aos colegas de trabalho, né, quando precisavam usar inglês, não tinham mais esse recurso porque estavam isoladas em suas casas, então precisavam desenvolver certa autonomia na língua, né? Isso então fortaleceu muito o inglês técnico nesse período de 2020, 21, 22. Perfeito? Bom, a gente fala também dos elementos, né, que são focais aí no inglês técnico, gêneros textuais, a gramática, vocabulário, a gente tem nas nossas aulas, na própria ementa do curso que vocês podem ver no Pro Iniciar, vai ter encontros nossos que vão ser específicos para discutir certos pontos da gramática. Já estamos falando isso, principalmente na área de formação de palavras. Estamos vendo, por exemplo, a aula passada focamos em prefixos e sufixos mais comuns na língua inglesa. Vamos abordar isso ainda na próxima aula, porque é um conteúdo muito vasto. Falamos dos exames internacionais e provas de mestrado, doutorado, Enem, seleções de emprego, que também são muito mais fáceis de se fazer quando a gente tem um domínio de como funciona a língua inglesa, que é justamente o alvo do inglês técnico, né? Para isso que ele serve, é nisso que ele foca ao longo de toda a de todo o seu preparo, sua objetividade é voltado justamente para que a gente aprenda a navegar num texto e extrair dele o sentido principal, informações específicas, sem que necessariamente a gente precise entender tudo o que está se falando ali. Bom, algumas estratégias de leitura que nós abordamos foram o scanning, que é quando você escaneia o texto, você dá uma passada de olho procurando algo específico. Skimming, quando você busca uma informação um pouco mais abrangente. Intensive reading, quando você realmente dá uma dedicação maior àquela leitura, mas não quer também ver todo o texto, e o extensive reading, que é essa leitura mais aprofundada, onde você busca realmente, em detalhes, entender o que aquele texto está abordando, né? A gente vai falar sobre técnicas em todas essas modalidades de leitura, essas estratégias, vamos praticar também com simulados em sala. Isso vai ser muito importante para ajudar na nossa vida acadêmica e profissional. E aí a gente falou sobre a importância da customização. É muito importante que a abordagem seja personalizada num curso de inglês técnico. Por quê? Porque, como o nome já diz, ESP, English for Specific Purposes, é o inglês para propósitos específicos. Então, ele não pode ser para fins gerais, como a gente vê no Brasas, Cultura Inglesa, né? Que é um curso que você aprende de tudo um pouco. O inglês técnico, ele foca naquela meta que você tem, que no nosso caso é leitura, avaliações, provas de mestrado, provas de doutorado, passar em seleção de emprego, passar em exames internacionais, como o TOEFL. Então, é algo muito mais específico, né? Então, a gente tem aqui o Placement Test, que é o nivelamento que eu passei na atividade 1. Quem ainda não fez, pode encontrar o link lá no canal do YouTube e na plataforma do Plano Iniciar. Vou colocar novamente todos os links, né? Pedagogical Profile, que é o perfil pedagógico. Quem não preencheu ainda, pode preencher. O link está aberto, como eu falei, até o dia 22 de maio, para que vocês possam fazer todas as atividades, né? Porque se você perde uma aula, mas faz a atividade daquela aula, isso conta como presença. Afinal de contas, a presença é um movimento pedagógico, né? Um movimento de que você se dispôs a absorver aquele conteúdo e devolver
a sua participação em forma de atividade, em forma de atuação junto ao que o professor está propondo. Então, você esteve presente, não é verdade? Por isso que fica aberto durante todo esse período o link, né, para que você possa fazer as atividades, né, e dessa maneira ter a 100%, né, de participação no curso e consiga o seu certificado no final, né? É um certificado que tem um peso muito grande, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro está certificando que você é um leitor, uma leitora independente na língua inglesa, que você tem habilidades, né, e competências de leitor. Você consegue extrair o sentido de um texto em inglês para fins acadêmicos, né, e profissionais. Isso é muito importante no mercado de hoje, considerando que uma pessoa que tenha um domínio da língua inglesa na sua atuação profissional ou acadêmica tem o salário até mesmo quadruplicado. Isso é um dado oficial que vocês encontram facilmente no Google, né? Então, vale a pena se dedicar. Outra personalização ou customização que a gente tem é a plataforma do Para Iniciar, onde vocês podem me contatar pela mensagem, pelo fórum, né, fazendo as atividades. Eu coloquei também esse grupo no WhatsApp para que a gente possa se comunicar com maior rapidez e celeridade. Textos autênticos são outra maneira também da gente customizar essa relação com a língua inglesa, por isso que eu coloco jornais atuais no grupo do WhatsApp, revistas, e a gente está sempre vendo a língua autêntica que está sendo usada hoje em diferentes partes do mundo. Falamos sobre o ponto de vista nos textos, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira, vamos ter essa sensibilidade ao longo das aulas, buscar entender a temática do texto, se ele busca falar de política, busca falar, por exemplo, hã, autoajuda, é um texto de psicologia, de filosofia, a gente aprender a identificar isso através das ideias que um texto sugere, né? Captar a ideia central do texto a partir de textos, frases, citações que aparecem ali, né? Isso envolve um certo manejo, né, de elementos textuais para que você possa navegar mesmo sem entender todas as palavras que aparecem. Perfeito? E eu coloquei também esse mood, que é o humor, né, em que aparece o texto, junto com a palavra tom, né, que é o tom que o texto dá. É um tom inspirador, é um tom de humor, sarcasmo, o que, que o autor está querendo transmitir? E o mood também, qual é o aspecto, né, que esse texto está despertando, né? O tom das palavras, né, que ele busca uma atmosfera, construir uma atmosfera calma, uma atmosfera de paz, ele está buscando alarmar esses leitores, o que, que ele está querendo fazer? Então, essa foi o nosso primeiro encontro, onde eu dei um panorama do curso, né, na nossa primeira aula. Agora, na aula 2, a segunda aula, o tema foi elementos tipográficos de um texto e como eles podem nos dar informações importantes e valiosíssimas na leitura. Essa aula foi no dia 27 de março, né, para quem não estava presente. E aí a gente falou sobre a fonte, espaçamento, o alinhamento, capitalização, né, as letras maiúsculas e minúsculas, hierarquização do texto, por que que algumas coisas vêm com uma letra maior, colorido, outras menor, né? Às vezes vem algo centralizado, algo mais à direita ou à esquerda do texto. A formatação, existe toda uma intencionalidade por trás dela, então entender isso também é uma função do inglês técnico, levar essa compreensão. Papel dos gráficos, das imagens, referências, números, cores no texto, a importância do cabeçalho, do rodapé. A gente usou como exemplo esse artigo aqui. A gente perguntou, né, logo no início, por que que tem essa faixa em azul, né? O pessoal já matou logo de cara que isso é para chamar a atenção, para que você saiba que esse artigo vem de um portal chamado Breaking News English, né? Comentamos isso, falamos sobre essa foto, o que que ela traz ali, o pessoal já viu que era uma conotação ali trazendo os ovos de Páscoa, e a gente foi dissecando aqui o texto, procurando palavras parecidas, né? A gente viu que 70% dos textos em geral, no inglês, eles têm palavras de origem latina, o que nos ajuda muito, já que as palavras cognatas, né, de famílias latinas são próximas em aparência, né, em estrutura, com palavras da língua portuguesa, que ajuda muito a compreensão, né? E aí a gente fez a leitura desse primeiro parágrafo,
E na aula passada, que a gente falou já entrando nesse universo, né, do prefixos e sufixos na terceira aula, a gente buscou aqui nesse parágrafo os prefixos e sufixos que nós estudamos juntos, né, no material que eu coloquei lá na pasta de vocês. Vou deixar o link da pasta também na descrição desse vídeo, para quem não tem ainda acesso à pasta com o nosso material poder ver. Também na plataforma para iniciar, vocês encontram esse material, para que vocês possam sempre estar atualizados, né, com o que a gente tem visto em sala, perfeito? E aí o dever de casa dessa aula tinha sido esse true or false, verdadeiro ou falso, né, em que você tem que tentar ah, localizar essas informações no texto, se essas frases são falsas ou verdadeiras. Eu coloquei um link para você responder. E a de baixo também, synonym match, você tentar conectar, né, match, lembra do Tinder? Deu match, né, você conectar palavras que são próximas em sentido. Tem duas colunas ali, lá, expensive, challenging, depois vem normal, double, extreme, gifts, e você vai conectar essas palavras às equivalentes na segunda coluna, ok? Essa foi a atividade da nossa segunda aula. Não corrigimos na aula passada, na terceira aula ainda, tá? Então vamos corrigir na quarta aula, que é a próxima, de quarta-feira que vem, tá? Então você tem tempo para fazer no link que eu estou colocando aqui junto com essa gravação. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem lá no grupo, no Pronunciar por mensagem, ou no fórum, ou por e-mail, fica super à vontade, tá bom? O que nós vamos fazer, né? Como eu dei um dia, uma semana a mais para ser feito esse trabalho, na aula passada eu já passei o dever de casa da segunda parte dessa apostila, que foi aqui, ó, na segunda página, o phrase match, que era para conectar as partes das frases que estão lá naquele artigo que a gente leu junto e ouviu o áudio. Coloquei o link do áudio também na descrição da segunda aula, você pode ir lá e recapitular tudo isso, tá certo? E a segunda atividade para casa na aula passada foi o spelling, que é você tentar reorganizar essas palavras que estão com as letras embaralhadas. É só ir lá no texto, localizar e consertar. Parece algo bobo, mas essa atividade, na realidade, é uma atividade de scanning, né? Para você desenvolver essa habilidade de buscar uma informação no texto e fazer reorganização, né, das palavras. Isso é muito importante. Inclusive, aproveito também para recomendar palavras cruzadas, se você gostar, caça-palavras. São atividades que te ajudam nessa habilidade de localizar informações rápidas numa página, ou num texto, ou no embaralhado ali de letras, como é o caso do caça-palavras. Isso vai te ajudar muito a desenvolver uma leitura dinâmica. Perfeito? E agora eu vou dar um resuminho, né, da nossa primeira aula, que foi... Primeira aula não, na última aula, né? Que foi a aula passada. A gente focou nesse quadrinho aqui, ó. O assunto que nós vimos foi os prefixos mais comuns na língua inglesa, os sufixos mais comuns, radicais, né? A gente viu alguns deles, mas radicais a gente vai dar um mergulho mais profundo, né? Focamos em prefixos e sufixos, cognatos e falsos cognatos. A gente começou a ver ali no parágrafo, mas vamos concluir essa matéria na próxima aula. Por isso que eu nem aprofundei muito aqui nesse resumo, porque é na quarta-feira que vem que a gente vai, de fato, mergulhar fundo, né, nessa análise dos prefixos, sufixos, radicais, cognatos e falsos cognatos. A gente iniciou a apresentação, tá certo? No primeiro parágrafo. Próxima aula a gente vai dissecar ali o segundo parágrafo do texto, procurando todos esses elementos e vamos também classificá-los, né? O material já está na pasta. Vou deixar o link da pasta também no resumo, aqui na descrição do vídeo, e também lá na pasta do ProIniciar. Então você pode acompanhar tanto pelo link, né, pelo canal do YouTube, como pelo ProIniciar. Nos dois locais você encontra todos os links para você colocar as suas atividades em dia, né, e pegar o seu certificado quando chegar lá o dia 29 de maio, dizendo que você tem 100% de participação. Perfeito? Se surgir alguma dúvida no material de prefixos e sufixos, é só entrar em contato por mensagem antes da aula
ou esperar a quarta-feira, né? Já que a gente vai passar por todo esse material junto novamente, a gente pode ter oportunidade também de trabalhar tudo isso juntos em sala, ok? Como sempre, gente, eu prometi, né, que seria um resumo sempre rápido, nunca passando de 20 minutos. Acabei de passar um pouquinho a coisa de 20 minutos, mas achei que foi importante fazer essa recapitulação, né, das 3 aulas iniciais. Para quem está chegando agora, teve gente que não conseguiu assistir as 2 primeiras aulas, avisou que teria compromisso médico, mandou o comprovante, né, o atestado médico, a gente já encaminhou para a coordenação para abonar as faltas, perfeito. Mas aí, assistindo o resumo, você não perde a oportunidade de acessar o conteúdo e fazer as atividades e ficar lá com 100% de presença, né, nas aulas. E mais importante que a presença é ter acesso ao que foi abordado, né? Isso você consegue aqui na gravação desse resumo, onde eu trago aqui o nome, ó, ESP, que é English for Specific Purposes, inglês para fins específicos, ou inglês técnico, como ele é mais conhecido aqui no Brasil. Perfeito? Conforme combinado, até sexta-feira de toda semana eu trago um resumo da nossa aula para vocês saberem o que foi abordado, o que estamos fazendo e o que é esperado da próxima aula. Então, para a próxima aula, eu espero que vocês façam essas 2 atividades que eu acabei de mencionar aqui. Quem ainda não fez é o true or false, né? Verdadeiro ou falso, e o synonym match, vai conectar os sinônimos das palavras. Isso foi da aula retrasada, né? Quem ainda não fez pode fazer. E a atividade da aula passada foi o phrase match, vai conectar os trechos, né, das frases para unir novamente essas 10 frases, e também a segunda atividade de spelling para expandir o seu vocabulário na língua inglesa e, por que não dizer, sua habilidade de leitura também, especialmente leitura dinâmica, já que você vai tentar encontrar rapidamente essas palavras ali no texto para te ajudar a reorganizá-las novamente. Perfeito? Então, nos encontramos na quarta. Qualquer dúvida é só mandar mensagem e até lá. Um ótimo final de semana para todos vocês e nos vemos quarta-feira na sala 105 às 3h10. Perfeito? Um abraço a todos. Até lá. See you. Goodbye.